Deus. Olá, meus amigos. Que a paz esteja com vocês. Nós estamos aqui mais uma vez para compartilharmos junto da poderosa palavra do nosso Deus. Se você já é inscrito nesse canal, por gentileza, eu já peço para você, deixa aí o seu joinha. Se você ainda não é inscrito, eu peço para você se inscrever. E tanto aqueles que vai se inscrever hoje e aqueles que já são inscritos, eu peço o seu joinha e o seu compartilhamento, tá bom? Você que tem deixado o seu nome para oração aí nos comentários, eu vou estar orando por você, tá? Vou estar orando pela tua vida. Gostaria que você não colocasse a sua causa aí nos comentários não, tá? Você só peça oração só, mas não fala, não coloca em favor do que não, porque todo mundo vai ver, né? E às vezes a sua vida vai acabar sendo exposta, né? Outras pessoas vão ver aquilo que você está passando, tá? Então você pede só oração, mas não coloca a causa não, tá bom? Pode ficar sossegado, você que me assiste e colocou o teu nome pedindo oração nos comentários, que eu tenho orado por você, tá ok? Estamos no estudo, né? Falando sobre a fé e a razão. E hoje nós vamos falar mais uma vez sobre a ressurreição de Lázaro, né? Mais uma vez nós vamos tocar nesse assunto, né? Mais uma vez a personagem da nossa meditação vai ser a Marta, né? Quando Jesus ele tinha chegado em Betânia, o Lázaro ele já estava morto, já fazia 4 dias, né? Mas Jesus, quando Jesus recebeu a mensagem que Lázaro estava enfermo, o Lázaro ainda ele estava vivo, né? E a Bíblia diz que Jesus levou um tempo para poder ir ali. Jesus ficou mais um tempo onde ele estava, depois que 4 dias que Lázaro já estava morto, que Jesus foi até Betânia. E a Marta, ela questionou Jesus, né? Ela fez lá o desabafo dela, né? Mas entenda bem, meu amigo e minha amiga, Deus ele sabe o que faz. Jesus ele não fez isso, com certeza ele não fez isso na maldade, claro que não. Jesus ele sabia que Lázaro iria morrer, né? Mas estava nos planos de Deus que Lázaro viesse a ressuscitar. Tanto que a gente sabe que foi exatamente isso que aconteceu, né? Mas a Marta, ela por não entender o trabalhar de Deus, ela o questionou, né? E às vezes é o que muita gente faz, né? Às vezes a pessoa, por não entender o trabalhar de Deus, ela acaba achando que Deus nem está ouvindo ela. Ela acha que Deus não está trabalhando em favor dela, em favor daquilo que ela busca, em favor de alguém. Mas entenda, meu amigo e minha amiga, o trabalhar de Deus ele é diferente do nosso trabalhar. Nem sempre a resposta vai vir da maneira que a gente espera e no tempo que a gente espera. Mas uma coisa você tem que colocar no teu coração: a resposta vai vir. Deus está trabalhando. Mas se você for guiado pela razão, você não vai entender isso. Você vai começar a questionar e até deixar que o desânimo tome conta de você, né? Porque olha só, João capítulo 11, versículo 21 até o versículo 25, é um diálogo entre Jesus e Marta, né? No 21 a Marta fala, né, para ele:
Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Olhando para o lado da razão, ela tinha razão no que estava falando? Sim. Porque se Jesus tivesse ido na hora H que Lázaro estava vivo, claro que Jesus iria curar o Lázaro daquela doença. Só que não era isso que Jesus queria fazer. Não era dessa maneira que a obra ela seria feita. E às vezes é o questionamento de muita gente. A pessoa até fala assim para mim, muita gente fala isso. Talvez você que me assiste também, talvez você, de alguma forma, você também já falou isso algum dia. Algum tempo da sua vida, talvez você já deve ter falado isso. Se Deus estivesse me ouvindo mesmo, eu já teria alcançado o que eu quero, eu já teria visto meu marido se libertar, o meu filho, ou esposa, ou aquilo que eu tanto tenho buscado. Talvez você já deve ter questionado, poxa, se Jesus estivesse realmente me ouvindo, as coisas não estariam do jeito que estão. Talvez você já deve ter feito esse questionamento. Mas entenda, é o trabalhar de Deus, meu amigo e minha amiga. E você só vai entender isso se você for guiado pela fé. Porque se você for guiado pela razão, você vai fazer o que Marta fez, né? Aí no versículo, na continuação do versículo, né, na continuação, né, mais para frente, no 23, no 24 até o 25, Jesus ele responde para Marta, né? Começa no capítulo 11, aliás, no capítulo 11, começa no 21 até o versículo 25, versículo 21 até o versículo 25, tá? Do Evangelho de João 11, tá bom? E Jesus ele responde a Marta, ele fala assim, o teu irmão vai ressuscitar. Só que a Marta ela estava pensando que Jesus falou isso simplesmente para consolar ela, né? A mesma coisa quando a gente é amigo de alguém, ou é irmão de alguém, parente de alguém, e às vezes a gente tenta consolar essa pessoa que perdeu alguém, né? A gente fala assim, fulana de tal está nos braços de Deus, né? Quem morre em Cristo é claro que está nos braços de Deus, né? E às vezes a gente, quando perde alguém que morreu em Cristo, às vezes a gente fala esse tipo de palavra, né? Para a pessoa que perdeu. Fulano de tal está nos braços de Cristo. Como uma palavra de consolo, porque a certeza do cristão é essa, né? Que a ressurreição, aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar, sim, para a redenção, né? Para a salvação, para o reino de Deus, para a nova Jerusalém. Só que o que Jesus estava dizendo para Marta não era isso, mas foi isso que a Marta entendeu. A Marta ela falou, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Eu sei que o Senhor está querendo me consolar. Mas o que ela quis dizer com isso? Mas o que eu queria era o meu irmão vivo. E se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria nem morrido. Por que o Senhor não veio? Ela não falou desse jeito, tá? Eu que estou falando. Mas da maneira que ela falou, dá para entender desse jeito, né? Aí ela achou que Jesus estava falando aquilo para poder consolar ela, mas não. Jesus estava falando que naquele momento ele iria fazer o milagre da ressurreição. Mas a Marta ela se deixou levar pela razão e ela não entendeu o propósito de Deus, né? Você acha que Jesus, quando Lázaro ainda estava vivo, Jesus ouviu que Lázaro estava doente e Jesus simplesmente deixa Lázaro morrer? Aí depois de 4 dias Jesus vai lá para Betânia e simplesmente só fala uma palavra de consolo e tá bom?
como se nada tivesse acontecido, sendo que Jesus tinha o poder para ressuscitar? Claro que Jesus não ia fazer isso. Então é lógico que Jesus foi ali em Betânia para poder trazer o Lázaro à vida. Mas a Marta, por ser guiada pela razão, ela não entendeu isso. Ela achou que Jesus estava falando aquilo só para poder consolar ela. Não, 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 não. Jesus estava falando que ele ia fazer o milagre ali. Tanto que Jesus até finaliza dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Foi palavras de Jesus. Tá? Termina no 25, começa no versículo 21 de João 11 e termina no versículo 25. Então, meu amigo e minha amiga, concluindo, se você for ser guiado pela razão, você vai fazer igual a Marta fez. Você não vai entender o trabalhar de Deus. Você não vai compreender o propósito que Deus tem para fazer na tua vida. Você não vai entender a maneira que Deus está trabalhando na tua vida. Então, que você não venha ser guiado pela razão. Venha ser guiado pela fé. Mesmo sem entender o que está acontecendo, permaneça confiando em Deus. Lembra do Abraão? Gênesis 22, verso 1 em diante? Que depois de tanto tempo que o Isaac já estava grande, Deus pediu para que Abraão sacrificasse o Isaac. E o Abraão mesmo, creio eu, dentro dele sentindo uma dor, claro, com certeza, sentindo uma dor, pela decisão que ele ia tomar de sacrificar o próprio filho, mas ele foi até o fim. Mas o Abraão entendeu que Deus não queria o filho dele. Ele foi até o fim. E às vezes, mesmo se você não entende o que está acontecendo, mas não seja guiado pela razão. Confie em Deus. Trabalhe olhando, sendo guiado pela fé. Porque para tudo existe uma explicação. Entenda bem. Quando é Deus que está permitindo tal coisa, Ele tem explicação para tudo. E se você ficar firme, você vai ver que sempre o final será um final de felicidade e de bênção. Tá certo? Então, fique aí com essa meditação, tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se assim Jesus, Ele me permitir.